Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar sequência a Roma. E na última aula, nós falamos sobre a lenda de Rômulo e Remo. Nós falamos dos reis, né, que foram mais importantes, do período onde tudo começou. E hoje nós vamos estar falando sobre monarquia em Roma, na página 36. Então vamos lá? No período da monarquia, a cidade de Roma foi governada por 7 reis. Esses reis eles se dividiam entre latinos, sabinos e etruscos. O papel do rei naquela época era de sacerdote, chefe militar e juiz. Mas ele dependia do Senado também, porque o que acontecia? Esse Senado era composto de patrícios, que eram pessoas mais idosas, e ele dependia para que as leis que ele fizesse fossem aprovadas por esse Senado. Se elas fossem aprovadas, elas viravam leis, e aí era aplicada em Roma. Se os patrícios não concordassem, essas leis simplesmente não aconteciam. Aliás, é parecido com hoje o Congresso. Ele não tem que verificar as leis, aprovar, fazer mudanças e assim por diante. Naquela época era assim. O Senado, ele também levava essas discussões para a Assembleia dos Cúrias. Quem era a Assembleia dos Cúrias? Eram grupos familiares compostos de guerreiros patrícios. Então, era levado para eles também, para ver o que eles achavam, se discutia, e aí o Senado aprovava. Naquela época, a população ela era dividida em 4 grupos sociais. Um deles era os patrícios, né, que eram os nobres, proprietários de terras, tinha muitos direitos políticos. O outro eram os plebeus, que eram homens livres que migravam para Roma. Exercia diversas atividades, como a de artesanato e do comércio. Eles representavam a maioria da população econômica daquele período. Eles viviam de artesanato, comércio, eles representavam a maioria da população, mas não tinham direitos políticos. Os clientes eram homens livres que pertenciam à plebe, mas tinha auxílio econômico e proteção dos patrícios em razão de lhe prestarem serviço. Era mais ou menos que ali no período feudal. Os mais que trabalhavam nas terras do feudalismo, eles tinham a proteção do senhor feudal. E tinha os escravizados, que eram prisioneiros de guerra, ou pessoas que perderam a liberdade porque não conseguiram pagar suas dívidas. Lembra que quem ficava devendo, ele era obrigado a trabalhar para aquele que ele devia. Os 3 últimos reis, eles foram etruscos e procuraram garantir aos plebeus participação política, com o objetivo de diminuir o quê? O poder dos patrícios. Aí, quem comandava o Senado, eles fizeram o quê? Fundaram a Assembleia do Povo. Os patrícios reagiram vetando as novas leis, porque, lógico, eles queriam continuar mandando e não queriam que o povo entrasse na política para dar palpite. Então, para eles, era só eles que podiam comandar aquilo. Após um período de agitações políticas, os patrícios promoveram uma revolta, tiraram do poder do último rei, né, que era etrusco, conhecido como Tarquínio, o Soberbo, e fundaram a República em 509 a.C. Essa imagem que vocês têm aqui, olha, ele era uma escultura de bronze, né? E é do famoso Brutus, daquele período. Busto de Lúcio Júnior Bruto. De acordo com os historiadores, ele foi um dos líderes
de revolta contra o rei de Roma. Aqui embaixo nós temos atividades. Como foi daquilo que eu acabei de falar para vocês, vamos aproveitar e já vamos fazer juntos, ok? Então vamos lá. Explica a seguir as funções das instituições e cargos na monarquia romana. Então, qual era o rei? O papel do rei? Ele desempenhava o papel de sacerdote, chefe militar e juiz, mas dependia da aprovação do Senado. Ponto final. O B, Senado. Como que era o Senado? Ele era composto de patrícios idosos, tinha a função de aprovar as leis que seriam aplicadas pelo rei. Então, a função dele era essa. A C, Assembleia dos Cúrias, conjunto de grupos familiares compostos de guerreiros patrícios. As decisões mais importantes eram submetidas a eles. A D, Assembleia do Povo, formada por plebeus, foi organizada pelo rei para limitar o poder dos patrícios. Quer dizer, era uma forma que ele tentou, né? 2. Relacione cada um dos grupos sociais de Roma às características correspondentes. Então, 1 é patrícios, o 2 é plebeus, o 3 são clientes e o 4 escravizados. Então, vamos lá. O primeiro, prisioneiros de guerra. 4, os escravizados. Pessoas livres que migraram para Roma. Plebeus. Número 2, que eram os homens livres. 3. 3, por coincidência. Pessoas livres que pertenciam à plebe, mas tinham auxílio econômico e proteção dos patrícios. É o número 3, os clientes. Nobres proprietários das terras, patrícios, número 1. Pessoas que exerciam atividades com as de artesanato e do comércio. Número 2, plebeus. Pessoas que não conseguiram pagar suas dívidas. 4, os escravizados, que eles podiam ser escravizados de guerra ou por não conseguir pagar suas dívidas. Grupo com maior participação política. 1, eram os patrícios. Então, corrigida essa parte, República em Roma. Durante o período, como eles fundaram a República, né, em 509, aí nós vamos, durante o período da República, Roma foi governada por magistrados eleitos para exercer suas funções pelo tempo determinado de 1 ano. Era uma garantia de que mais homens livres poderiam participar das civitas, ou seja, da vida política, sendo cidadãos. O poder não era exercido apenas por um indivíduo, mas por vários indivíduos que participavam de 3 instituições: a magistratura, o Senado e as assembleias. Os principais magistrados eram os cônsules, que eram magistrados mais importantes, que exerciam o poder militar e civil, e eram sempre 2. Os pretores, responsáveis pela justiça e pelo governo das províncias, eram eleitos em duplas também. Os questores, tesoureiros responsáveis pela administração dos gastos públicos e pela cobrança de impostos. Edis eram encarregados de cuidar da infraestrutura urbana, como esgotos, ruas, tráfego e abastecimento de água. Censores responsáveis por revisar a lista dos senadores e elaborar o recenseamento dos cidadãos, classificando-os de acordo com suas posses. Então, olha, censo nós temos até hoje, só que hoje o censo ele é colocado para as famílias, né, para saber o grau de estudo, para saber a quantidade de população por região e assim por diante. Naquela época tinha, mas para medir o tanto que cada um tinha de bens. Essa
Essa parte aqui da República de Roma, ela foi instalada depois que caiu o Império, tá, gente? Aí foi onde eles constituíram. É como se fosse um governo hoje. O presidente, os deputados, os senadores e assim por diante. Não difere muito, só muda nomes. O Senado era a instituição mais importante de Roma. Tanto é que nem no período do rei ele era mais importante que o Senado. Que tudo o Senado tinha que aprovar para depois as leis virarem realmente públicas. Então, ele era formado por 300 ex-magistrados. Se os senadores considerassem que havia uma ameaça à república, como uma guerra, podiam eleger um magistrado com poderes especiais. Esse magistrado ia ser um ditador e tinha um mandato de até 6 meses com autorização dos senadores. As assembleias eram 3. Assembleias das tribos, formada por patrícios, reuniam-se de acordo com a região onde moravam. A Assembleia da plebe, formada por plebeus, votavam sobre assuntos de seu interesse. E a Assembleia Centuriata, formada por participantes do exército romano, e votavam sobre as ações ligadas às guerras e à paz. A luta dos plebeus. Na sociedade romana havia uma grande desigualdade de direitos políticos, que ficavam restritos aos patrícios. Ela acontecia com os direitos econômicos, principalmente porque a distribuição de terras era desigual e os plebeus não tinham direito a elas. Com relação aos direitos sociais, acontecia fato semelhante, pois a riqueza estava concentrada nas mãos de poucos e o direito de exercer a religião também era exclusivo do patrício. Quer dizer, se você era plebeu, você não podia, ou escravizado, você não podia participar de cultos religiosos. Por outro lado, enquanto os direitos eram para pouco, os deveres para eles eram muitos. Eles tinham muitas obrigações, eles tinham que pagar impostos, realizar trabalhos diversos e a exigência de participação no exército romano também, que eles tinham que participar do exército. Então, quer dizer, direito praticamente eles não tinham nenhum, mas em compensação, deveres eles tinham um monte. O exército romano ele estava dividido em legiões com cerca de 5.000 soldados, denominados legionários. Cada legião era composta por determinado número de centúrias, comandadas pelos centuriões, quer dizer, um número X de soldados e um centurião para comandá-los. Como se fosse um exército e tem o comandante, o tenente, o subtenente para que comande aquela tropa. Cada legião, os cônsules eram os comandantes supremos do exército. Cada soldado arcava com os custos dos próprios armamentos. Olha o absurdo. Por que eles faziam isso? Porque se cada soldado tinha que arcar com as armas que ele utilizava, os plebeus jamais poderiam entrar no exército. Porque eles não tinham condições para eles poderem ter as armas, ok? Então, essa primeira aula fica por aqui. A gente se vê amanhã, terça-feira, ok? Tchau, beijo para todos. Tchau.